Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Escola. Nós estamos aqui, eu, professor Wilson, e o professor intérprete Vinícius, para mais uma aula de História com vocês. E com o seguinte tema: Brasil Colônia, interesses coloniais e movimentos de resistência. Hoje, nós analisaremos alguns desses movimentos que aconteceram no Brasil Colônia. Nesta aula, apresentaremos e discutiremos os conceitos de revoltas nativistas e emancipacionistas. Exemplificaremos essas revoltas e suas motivações e localização espacial. Trouxe esse mapa para vocês com as principais revoltas nativistas. Embora esse mapa seja um mapa contemporâneo do Brasil, somente para que vocês localizem no mapa onde essas revoltas ocorreram. Claro que no século XVII nós não tínhamos essa composição ainda no Brasil, mas eu trouxe só para que se localize aí onde aconteceram essas revoltas, ok? Então, prossigamos. O que foram as revoltas nativistas? As revoltas nativistas foram idealizadas por políticos e pela elite que viviam no Brasil ao longo do período colonial, principalmente nos séculos XVII e XVIII. Foi uma maneira que encontraram de bater de frente com a coroa portuguesa para reivindicarem soluções para situações que estavam saindo do controle, tais como: vejamos algumas delas agora. Concessão de terrenos para colonos e aventureiros que aqui chegavam, extração de recursos naturais como borracha e pau-brasil, e também o tráfico de indígenas. Ao observar então os abusos, houve um olhar para o que se chamou na época de contradições da colonização. Dentro dessa premissa, as revoltas foram marcantes. Elas também foram antagônicas aos impostos, ou seja, elas eram contrárias à cobrança desses impostos pelo que se produzia, inclusive com valores sendo repassados aos espanhóis e holandeses. Deste modo, muitos nativos discordaram da situação e começaram a mobilizar confrontos e até mesmo tentativas de impor governos paralelos em busca de autonomia política para a região. Foram tentativas tímidas, pois o que movia mesmo era a intenção de demonstrar a insatisfação quanto aos mandos e desmandos, então, da coroa portuguesa. Mas havia uma grande dificuldade de administração por conta justamente das diferenças entre os europeus e os povos que aqui viviam. Aliadas às regras impostas, as revoltas nativistas acabaram sendo uma consequência natural do choque cultural que existiu entre essas pessoas. Agora, exemplificarei para vocês algumas das principais revoltas nativistas que aqui aconteceram. Peço que, por gentileza, prestem atenção à medida que formos desenvolvendo essas análises. Então, neste quadro, nós temos as principais revoltas nativistas do Brasil colonial no século XVII e no século XVIII. Começamos, então, com a Revolta de Beckman, acontecida em 1684, ocorrida no Maranhão, por causa da proibição de escravização dos indígenas e contra o monopólio da Companhia de Comércio do Maranhão. Essa revolta, então, ela chegou a começar a ser executada e eles também pretendiam expulsar os jesuítas, escravizar os indígenas e acabar com a companhia. Porém, foram presos e executados esses revoltosos. Nós temos aqui um outro exemplo, a Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709.
De um lado, nós temos o bandeirante Borba Gato, e do outro, nós temos Manuel Nunes, que era português, e apelidado de Emboaba esses portugueses. Por que aconteceu essa revolta ou essa guerra dos Emboabas? Foi uma disputa entre bandeirantes e estrangeiros, que eram os portugueses, pelo controle da região das minas de ouro. Queriam a expulsão dos bandeirantes, resultando na interiorização e descoberta de metais preciosos, onde hoje é Mato Grosso e Goiás. Ou seja, os Emboabas, então, eles conseguem ganhar essa guerra, né, e expulsam, assim, os bandeirantes. Nós temos aqui um outro exemplo de revolta nativista, a revolta de Vila Rica, ocorrida em 1720. Por quê? Existia uma insatisfação pela fiscalização, impostos e punições nas regiões de mineração. Eles também buscavam fim do monopólio sobre produtos alimentícios, fim das casas de fundição e redução dos impostos, como o quinto, que era o imposto cobrado sobre a produção de ouro local. O resultado: prisão e execução dos principais líderes do movimento. Em setembro de 1720, é criada a Capitania de Minas Gerais. Esses exemplos de revoltas nativistas, nós precisamos destacar que foram revoltas regionais, e elas não tinham o caráter de separação do Brasil ou a independência do Brasil da coroa e do controle português. Isso precisa ficar claro para vocês. Nesta outra perspectiva, ou seja, contra a maré, digamos assim, das revoltas nativistas, nós temos as revoltas emancipatórias ou emancipacionistas, que foram rebeliões coloniais e também movimentos conspirativos de bases iluministas que objetivavam a conquista da independência do Brasil. Eram rebeliões cujo objetivo era o de separação política, que, diferente dos movimentos nativistas, tinham um caráter local e um baixo grau de definição ideológica. Então, essas revoltas emancipacionistas, elas tinham um caráter ideológico mais forte, mais presente, do que o que foi apresentado nas revoltas nativistas. E o que acontece? Durante o século XVII, iniciaram-se as primeiras manifestações contra a metrópole, dando origem aos movimentos emancipacionistas. Nós veremos aqui então, mostro para vocês essa imagem, para que vocês percebam duas principais revoltas desses movimentos emancipacionistas. A primeira, em Confidência Mineira, de 1789. Recebeu influências do Iluminismo e da independência dos Estados Unidos, ocorrida em 1776. Um detalhe importantíssimo era o movimento elitista, de elite, e as causas para isso, como apresentado nesse mapinha mental, a crise da mineração, aumento de imposto, autorização da derrama e cobrança dos devedores da coroa. E o que aconteceram com os revoltosos? Foram delatados por Joaquim Silvério dos Reis, um membro do grupo dos Inconfidentes. E nós temos que pensar um momento aqui. Vamos analisar mais profundamente, então, como ou quais eram esses objetivos. Observe o objetivo ali. Instaurar a República, com São João del Rei como capital, instalar manufaturas no Brasil, o que ainda era proibido por lei, criar a Universidade de Vila Rica, fim do Exército Permanente, defesa feita pelo cidadão.
Esse, então, eram os objetivos. Porém, a revolta ela acaba sendo esmagada e o principal, digamos, expoente foi o próprio Tiradentes, né, que ele foi esquartejado e serviu de exemplo, então, para que outros assim não se revoltassem. A Conjuração Baiana ela acontece em 1789. As influências diretas para essa revolta foi a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Haitiana. Tinha como principais objetivos instaurar a República, propor a igualdade, abolir a escravidão, aumento de salário dos soldados, estabelecer o livre comércio, principalmente com a França. Veja você, esse movimento, a Conjuração Baiana, foi um movimento popular. E justamente as causas também estão presentes no alto preço de produtos, aumento de impostos, escassez de alimentos e falta de subsídios para a produção de novos alimentos e de novos também alimentos, plantações e etc. Foram delatados por participantes do próprio movimento, a coroa agiu rapidamente, torturou, prendeu, matou e alguns foram condenados, foram degradados, ou seja, eles foram expulsos do Brasil sem direito a retorno. É importante nós percebermos que nos dois casos os movimentos foram frustrados antes mesmo de terem atingido e receberam severas punições, banimento, execuções e esquartejamento. Nesta aula foi apresentado e discutido os conceitos de revoltas nativistas e emancipacionistas, exemplificado essas revoltas e suas motivações. Como atividade, gostaria que vocês prestassem atenção e determinassem o que diferencia uma revolta nativista de uma revolta emancipacionista. Essas informações você pode consultar no seu livro didático. Nós encerramos por aqui. Até a próxima!